Ele era o milionário mais arrogante da empresa. Andava de terno italiano, ignorava todos ao redor e pisava como se o mundo fosse seu. Ela era apenas a faxineira, invisível aos olhos dele, empurrando seu carrinho em silêncio pelos corredores. O que ele não sabia? Essa mulher era sua própria mãe. Durante 30 anos ela limpou o chão que o filho pisava, observando-o de longe, guardando um segredo que mudaria tudo. E você? De onde está assistindo essa história que vai quebrar seu coração? Comenta aí. Embaixo sua cidade. Se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história vai te fazer repensar como você trata as pessoas ao seu redor. Daniel Mendonça ajustou a gravata italiana de seda pura enquanto admirava seu reflexo no espelho do elevador privativo. Aos 32 anos, era o mais jovem diretor da Mendonça Incorporações, um império imobiliário que faturava milhões por mês. O terno azul marinho, feito sob medida na melhor alfaiataria de São Paulo, abraçava perfeitamente seus ombros largos, resultado de sessões diárias com seu personal trainer. Ele sorriu satisfeito com o que via. 15º andar, senhor, anunciou o elevador com voz digitalizada. As portas se abriram diretamente para o corredor principal do andar executivo. Imediatamente, o burburinho de conversas cessou. Secretárias ajeitaram a postura. Estagiários esconderam os telefones. Gerentes suspenderam suas discussões. Daniel caminhava como se o mundo se movesse ao seu redor, e não o contrário. Seu perfume importado deixava um rastro invisível de poder e arrogância. Bom dia, Daniel. Uma jovem executiva tentou cumprimentá-lo. Ele apenas acenou com a cabeça, sem diminuir o passo ou desviar os olhos do caminho. Seu escritório ficava no final do corredor, a maior sala do andar, com vista panorâmica para a Avenida Paulista. Na sua mente, aquele era apenas o começo. Um dia, ocuparia a sala do CEO, seu pai, Ricardo Mendonça. Ao virar uma esquina, quase colidiu com um carrinho de limpeza. Freou bruscamente, irritado com o obstáculo. Com licença, murmurou uma voz feminina, enquanto mãos enrugadas e calejadas puxavam o carrinho para o lado. Daniel olhou de relance para a figura de uniforme azul claro. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, rosto marcado pelo tempo. O crachá na altura do peito indicava Maria dos Santos, Serviços Gerais. Tome mais cuidado, ele respondeu secamente, antes de seguir seu caminho. Não percebeu o olhar que a mulher lançou em sua direção. Um olhar que carregava mais do que respeito hierárquico ou medo. Era um olhar de quem reconhecia cada detalhe daquele rosto, cada expressão, cada gesto. Um olhar de quem guardava um segredo grande demais para aquele prédio de 50 andares. Na sala de Daniel, uma pilha de contratos aguardava sua revisão. O novo empreendimento no litoral norte de São Paulo seria o maior já realizado pela empresa. Um complexo de luxo, com marina privativa, campo de golfe e heliporto. O projeto que consolidaria seu nome no mercado. Enquanto revisava os números, seu celular vibrou. Na tela, o nome que sempre o fazia parar tudo. Pai. Daniel atendeu imediatamente. Estou resolvendo os contratos da Marina Ilhabela. Pode ficar tranquilo. Disse antes mesmo que seu pai falasse. Do outro lado da linha, o silêncio o confundiu. Depois, uma voz feminina que não reconheceu. Senhor Daniel, aqui é a enfermeira Paula, do Hospital Albert Einstein. Seu pai sofreu um AVC há 1 hora. Ele está estabilizado, mas precisa que o senhor venha imediatamente. O telefone escorregou alguns centímetros na mão suada de Daniel. De repente, os contratos milionários, a sala imponente, o terno italiano. Nada disso importava. Estou indo, respondeu com a voz embargada. Ao passar novamente pelo corredor, desta vez em passos apressados e descompassados, nem notou a mesma senhora de serviços gerais, que agora limpava meticulosamente o vidro de uma porta. Ela, porém, notou a mudança em seu semblante, e algo dentro dela pareceu adivinhar o que havia acontecido. O cheiro de desinfetante hospitalar invadia as narinas de Daniel, enquanto ele seguia a enfermeira pelos corredores brancos e assépticos. Seus passos, antes tão seguros nos mármores italianos da Mendonça Incorporações, agora hesitavam no piso frio do hospital. Seu pai está sedado, mas estável, explicou a médica neurologista,
uma mulher de meia idade com olheiras profundas. O AVC afetou o lado esquerdo do cérebro, mas conseguimos intervir rapidamente. Precisaremos observá-lo nas próximas 48 horas para avaliar possíveis sequelas. Daniel assentiu mecanicamente, absorvendo parcialmente as informações. Ricardo Mendonça, o titã do mercado imobiliário, o homem que nunca adoecia, nunca fraquejava, nunca mostrava vulnerabilidade, agora estava inconsciente, conectado a tubos e máquinas. "Posso vê-lo?" perguntou, surpreendendo-se com a fragilidade da própria voz. A médica o conduziu a um quarto privativo. Ricardo estava irreconhecível. O rosto sempre bronzeado agora tinha uma palidez assustadora. O corpo robusto parecia ter encolhido sob os lençóis brancos. Daniel sentou-se na poltrona ao lado da cama, observando-o subir e descer ritmado do peito do pai. "Vou deixá-los a sós", disse a médica, retirando-se discretamente. Daniel não soube quanto tempo ficou ali, observando aquele estranho que era seu pai. Pensou na empresa, nos projetos pendentes, nas decisões que precisavam ser tomadas. Sempre fora o braço direito de Ricardo, mas agora teria que assumir temporariamente o comando. A responsabilidade o atingiu como uma onda. "O senhor vai ficar bem", sussurrou, mais para si mesmo do que para o pai inconsciente. "Vai voltar para a empresa em breve." Foi quando notou um movimento nos lábios de Ricardo. O monitor cardíaco acelerou ligeiramente. Daniel inclinou-se para mais perto, tentando entender o que o pai murmurava em seu estado semiconsciente. Maria. Daniel franziu o senho. Maria. Que Maria? Não se lembrava de nenhuma Maria próxima ao pai. Talvez uma antiga secretária? Uma cliente importante? "Me perdoa", continuou Ricardo, a voz quase inaudível. "Nosso filho." Um arrepio percorreu a espinha de Daniel. Nosso filho? Do que seu pai estava falando? A mãe de Daniel, Elisa Mendonça, havia falecido durante o parto. Era a história que sempre lhe contaram. Ricardo nunca se casou novamente, dedicando-se integralmente à criação do filho único e à expansão da empresa. Daniel apertou o botão para chamar a enfermeira, que apareceu imediatamente. "Ele está delirando", explicou Daniel inquieto, falando coisas sem sentido. "É normal", respondeu a enfermeira, verificando os sinais vitais. "A medicação e o próprio AVC podem causar confusão mental. Não se preocupe." Mas Daniel se preocupou. Mesmo depois que a enfermeira saiu, mesmo quando o pai voltou a um sono aparentemente tranquilo, mesmo quando os murmúrios cessaram, as palavras continuavam ecoando em sua mente. "Maria, me perdoa. Nosso filho." Eram apenas delírios, tentou convencer-se, efeitos colaterais da medicação. Nada mais que isso. Olhou para o relógio. Quase meia-noite. Precisava voltar para casa, descansar e enfrentar a empresa no dia seguinte. Levantou-se, ajeitou o paletó amassado e inclinou-se para tocar o ombro do pai. "Volto amanhã", prometeu. Ao sair do quarto, não percebeu que os lábios de Ricardo voltaram a se mover, repetindo o mesmo nome como uma litania silenciosa. Maria. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se São Paulo também estivesse de luto pela condição de Ricardo Mendonça. Daniel chegou cedo à empresa, antes mesmo das secretárias. Queria organizar os pensamentos antes que o turbilhão de perguntas e responsabilidades o engolisse. Dirigiu-se diretamente à sala do pai, no último andar. Era um ambiente imponente, com piso de madeira nobre, estantes de livros que nunca foram lidos e uma mesa de reuniões onde foram fechados os maiores negócios imobiliários da última década. A cadeira de couro italiano permanecia vazia, como um trono à espera de seu ocupante legítimo. Daniel hesitou antes de sentar-se nela. Desde criança, fora instruído a nunca ocupar o lugar do pai. "Um dia será seu, mas não hoje", Ricardo sempre dizia. Agora, as circunstâncias o obrigavam a quebrar essa regra não escrita. O primeiro item da agenda era uma reunião de emergência com o Conselho Administrativo. Precisava tranquilizá-los, garantir que a empresa continuaria funcionando normalmente, que os investidores não tinham motivos para preocupação. Daniel passou a mão pelos cabelos, tentando organizar o discurso mental. Foi quando seu olhar pousou sobre o quadro atrás da mesa. Uma pintura abstrata em tons de azul,
uma das poucas indulgências artísticas que Ricardo se permitia. Daniel sempre achou o quadro entediante, mas seu pai insistia que era uma peça valiosa. Levantou-se e aproximou-se da pintura. Algo o incomodava. As palavras murmuradas pelo pai no hospital não saíam de sua cabeça. Maria, me perdoa. Nosso filho. Num impulso, tocou a borda do quadro. Para sua surpresa, este se moveu facilmente, revelando um cofre embutido na parede. Daniel piscou, surpreso. Conhecia o cofre principal da empresa, localizado no subsolo, mas não fazia ideia da existência deste. O cofre tinha uma fechadura digital. Qual seria a senha? Daniel tentou a data de fundação da empresa. Incorreto. A data de nascimento de Ricardo. Incorreto. Novamente. Frustrado, tentou sua própria data de nascimento. O cofre emitiu um clique suave e abriu-se. Daniel sentiu um misto de curiosidade e culpa. Estava invadindo a privacidade do pai, mas justificou-se mentalmente. Precisava conhecer todos os segredos da empresa para administrá-la adequadamente durante a ausência de Ricardo. Dentro do cofre, encontrou vários documentos, certidões, escrituras, contratos antigos. Nada particularmente surpreendente, até que seus dedos tocaram uma pasta amarelada, diferente das outras. Tinha a etiqueta desbotada. Pessoal. Abriu-a com cuidado. Dentro havia apenas uma carta dobrada, o papel já amarelecido pelo tempo. A data no cabeçalho era de 32 anos atrás, o ano de seu nascimento. Com as mãos trêmulas, começou a ler. Ricardo, eu fiz o que mandaram. Me afastei. Entreguei nosso filho para você criar, como exigiu sua família. Aceitei o dinheiro porque não tinha escolha, porque minha mãe estava doente e precisava de tratamento. Mas saiba que cada centavo desse dinheiro me queimou os dedos. Não estou escrevendo para pedir mais nada, apenas para que saiba que, apesar de tudo, nunca deixei de amar meu filho. Um dia, ele vai saber a verdade. Um dia, vou poder abraçá-lo e dizer que nunca quis abandoná-lo. Por favor, cuide bem dele. Diga que sua mãe o amava mais que tudo nesse mundo. Maria de Fátima dos Santos. Daniel sentiu o sangue gelar nas veias. Leu a carta novamente, depois uma terceira vez. A caligrafia era simples, mas firme. As palavras diretas demais para serem mal interpretadas. Nunca deixei de amar meu filho. Sua mãe não havia morrido no parto. Sua mãe estava viva e se chamava Maria. Maria, me perdoa, nosso filho. As palavras murmuradas pelo pai no hospital agora faziam um terrível sentido. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda a sua vida, toda a sua história pessoal era baseada em uma mentira. Foi então que algo estalou em sua memória. Maria dos Santos. O nome no crachá da faxineira com quem quase colidira no corredor. A mulher de mãos calejadas e olhar baixo. Seria possível, seria coincidência. A porta da sala se abriu subitamente, fazendo-o saltar. Era sua secretária. Desculpe interromper, senhor. O conselho está reunido na sala de conferências, aguardando suas instruções. Daniel rapidamente dobrou a carta e a guardou no bolso interno do paletó. Já estou indo, respondeu, tentando manter a compostura. Enquanto fechava o cofre e reposicionava o quadro, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem era verdadeiramente Maria de Fátima dos Santos? A reunião com o conselho transcorreu como um filme em câmera lenta para Daniel. Suas palavras saíam automáticas, ensaiadas, enquanto sua mente vagava por territórios desconhecidos. Informou sobre o estado de saúde de Ricardo, garantiu estabilidade nos negócios, apresentou um plano de transição temporária. Os conselheiros pareciam satisfeitos, alguns até aliviados por ver o jovem Mendonça assumindo as rédeas com aparente segurança. Mal sabiam eles que, por dentro, Daniel desmoronava. Ao final da reunião, quando todos já haviam se retirado, ficou sozinho na sala de conferências. Tirou a carta do bolso e releu-a pela 10ª vez, como se as palavras pudessem mudar magicamente, revelando outro significado. Maria de Fátima dos Santos. Precisava confirmar se era a mesma pessoa, a faxineira do 15º andar. Como nunca havia prestado atenção nela antes, quantas vezes tinha passado por ela sem um segundo olhar. A
possibilidade fez seu estômago revirar-se de culpa e vergonha. Saiu apressadamente da sala de reuniões e dirigiu-se ao Departamento de Recursos Humanos. Karina, a gerente de RH, recebeu-o com a habitual eficiência. Daniel, como está seu pai? Estamos todos torcendo pela recuperação dele. Obrigado, Karina. Preciso de uma informação. Ela assentiu, profissional como sempre. Quero o prontuário completo de uma funcionária dos Serviços Gerais, Maria dos Santos. Karina pareceu momentaneamente confusa. Dona Maria, algum problema com ela? Não, apenas preciso verificar em um detalhe administrativo, improvisou Daniel. Minutos depois, Karina entregou-lhe uma pasta fina. Ela está conosco há 6 anos. Nunca tivemos problemas. Muito pelo contrário, é uma das funcionárias mais dedicadas da equipe. Daniel agradeceu e voltou rapidamente para sua sala. Com as mãos trêmulas, abriu o prontuário. A foto 3x4 grampeada na primeira página confirmou. Era a mesma mulher do corredor. Dados pessoais. Maria de Fátima dos Santos, 58 anos, viúva, sem filhos declarados. Endereço, uma rua na periferia da Zona Leste. Mas o que fez seu coração disparar foi a data de admissão. Exatamente uma semana após seu próprio retorno dos Estados Unidos, onde cursara seu MBA. 6 anos atrás. Ela não estava ali por acaso. Estava ali por ele. Daniel fechou a pasta, subitamente claustrofóbico dentro de sua própria sala. Precisava de ar. Precisava pensar. Saiu para o corredor, caminhando sem direção, definida, até que a viu. Maria empurrava seu carrinho de limpeza no final do corredor de costas para ele. Movia-se lentamente, metodicamente, limpando cada canto como se fosse um ritual sagrado. Daniel sentiu o coração acelerar. O que diria? Como abordaria? Como se pergunta a uma estranha se ela é sua mãe. Deu um passo em sua direção, então outro. Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Foi quando o celular tocou, alto demais no silêncio do corredor. Maria virou-se sobressaltada. Seus olhares se encontraram por um breve segundo antes que Daniel, desorientado, atendesse o telefone. Senhor Mendonça, aqui é do hospital. Seu pai está acordado e perguntando pelo senhor. Diga que estou a caminho, respondeu automaticamente, sem desviar os olhos de Maria. Ela havia voltado a limpar como se nada tivesse acontecido. Mas Daniel notou algo diferente. Suas mãos tremiam levemente enquanto passava o pano na superfície de vidro. Precisamos conversar, disse ele, aproximando-se finalmente. Por favor, me encontre na minha sala às 5 antes de você sair. Maria finalmente virou-se para encará-lo. Seus olhos, de um castanho profundo, os mesmos olhos que Daniel via todas as manhãs no espelho, estavam arregalados. Senhor? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. É importante, insistiu Daniel. Por favor. Sem esperar resposta, girou nos calcanhares e dirigiu-se ao elevador. Estava na hora de confrontar seu pai. O Hospital Albert Einstein, com toda sua sofisticação e tecnologia, não conseguia mascarar a fragilidade de Ricardo Mendonça. Sentado na cama hospitalar, parecia ter envelhecido uma década em apenas 2 dias. Seu rosto, antes sempre corado e firme, agora mostrava rugas que Daniel nunca havia notado. Daniel! A voz do pai saiu rouca, quase irreconhecível. A empresa está bem, cortou Daniel, sentando-se na beira da cama. O conselho está tranquilo, os projetos seguem conforme planejado. Ricardo assentiu, visivelmente aliviado. Você sempre foi eficiente. Sempre soube que poderia confiar em você. Daniel sentiu um gosto amargo na boca. Confiança. Que palavra irônica para usar depois de uma vida inteira de mentiras. Pai, começou, incerto de como abordar o assunto. Enquanto estava inconsciente, você falou algumas coisas. Ricardo franziu o senho. Que coisas? Você mencionou um nome. Maria. O monitor cardíaco ao lado da cama registrou um pico nos batimentos. O rosto pálido de Ricardo empalideceu ainda mais. Medicação, murmurou ele. Faz a gente dizer bobagens. Encontrei uma carta, continuou Daniel implacável. No seu cofre pessoal. Ricardo fechou os olhos, como se quisesse desaparecer dentro de si mesmo. Quando os reabriu, estavam marejados, algo que Daniel jamais havia presenciado. Não era para você descobrir assim, disse finalmente. E quando seria, pai?
Quando você pretendia me contar que minha mãe não morreu no parto, que ela está viva, que trabalha como faxineira na nossa empresa, as palavras saíram mais altas do que Daniel pretendia. Uma enfermeira apareceu na porta preocupada. "Está tudo bem?" perguntou ela. Ricardo assentiu fracamente, dispensando-a com um gesto. Quando ficaram sozinhos novamente, respirou fundo antes de falar. "Foi ideia da minha família. Meus pais, principalmente. Eu era jovem, herdeiro de um império recém-formado. Maria era filha da nossa empregada." Daniel sentiu um nó na garganta. Então era isso? Preconceito social? Vergonha? "Nos apaixonamos", continuou Ricardo, a voz entrecortada por emoção. "Foi intenso, verdadeiro. Quando ela engravidou, eu quis assumir casar com ela. Mas meu pai ameaçou me deserdar, destruir minha carreira antes mesmo que começasse. E você escolheu o dinheiro", concluiu Daniel amargo. Ricardo fez que não com a cabeça. "Escolhi você. Meu pai deixou claro que, se eu insistisse no relacionamento com Maria, faria de tudo para tirá-la da minha vida, inclusive tirar você dela. Ele tinha poder para isso, Daniel. Juízes, políticos, todos deviam favores à família Mendonça." Daniel absorveu a informação em silêncio. Seu avô, o patriarca que mal conhecera, sempre lhe parecera uma figura distante e fria. "Maria aceitou se afastar", continuou Ricardo, "com a condição de que você ficasse comigo, que tivesse uma vida confortável, educação de qualidade. Ela recebeu uma quantia em dinheiro para recomeçar a vida longe daqui. Mas ela voltou", observou Daniel. Ricardo assentiu lentamente. "Há 6 anos ela me procurou. Sua mãe, a avó, dela havia falecido. Ela estava sozinha no mundo. Pediu apenas para poder vê-lo de longe, acompanhar sua vida de alguma forma. Ofereci um cargo administrativo, algo discreto, mas ela recusou. Disse que não tinha qualificações, que seria mais feliz fazendo um trabalho simples, desde que pudesse estar perto de você." Daniel sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A imagem daquela mulher silenciosa, empurrando seu carrinho pelos corredores da empresa, observando-o secretamente, encheu-o de uma dor indescritível. "Por que nunca me contou?" perguntou finalmente. Ricardo tocou levemente a mão do filho. "No começo, você era pequeno demais para entender. Depois, convenci-me que era melhor assim, que a verdade só traria sofrimento, que você já tinha sua vida estabelecida, suas certezas, e, para ser completamente honesto, tive medo de perder seu respeito." Daniel afastou a mão bruscamente. "Respeito? É isso que você acha que mereço depois disso tudo?" "Daniel, por favor", implorou Ricardo. "Eu errei, admito. Mas tudo que fiz pensando no seu bem-estar." "Mentiras", respondeu Daniel levantando-se. "Minha vida inteira foi construída sobre mentiras." Caminhou até a janela do quarto, observando a cidade que se estendia abaixo. São Paulo, imensa e indiferente, continuava seu ritmo frenético, alheia aos dramas que se desenrolavam em cada um de seus prédios. "Vou falar com ela hoje", disse finalmente. "E depois disso, não sei se conseguirei olhar para você da mesma forma." Ricardo não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada pela emoção. "Ela te amou desde o primeiro instante, Daniel. Nunca deixou de amar, mesmo à distância. Se existe alguém que merece seu perdão, é ela." Daniel saiu do quarto sem olhar para trás, deixando seu pai sozinho com seu arrependimento tardio. No bolso de seu paletó, a carta de Maria parecia queimar contra seu peito. Faltavam 2 horas para o encontro marcado. 2 horas para confrontar a mulher que limpava o chão que ele pisava, sua própria mãe. Às 17h05, Daniel aguardava ansiosamente em sua sala. Havia dispensado sua secretária mais cedo, garantindo privacidade para a conversa que estava por vir. A cada minuto que passava, seu nervosismo aumentava. E se ela não viesse? E se tivesse se assustado com seu pedido? Às 17h12, ouviu uma batida tímida na porta. "Entre", disse, tentando manter a voz firme. Maria entrou hesitante, ainda usando o uniforme azul claro da empresa. Parecia menor do que Daniel se lembrava, mais frágil. Suas mãos entrelaçadas à frente do corpo traíam seu nervosismo. "O senhor queria falar comigo?" perguntou ela em voz baixa. Daniel indicou a cadeira à frente de sua mesa. "Por favor, sente-se." Maria obedeceu,
mantendo os olhos baixos como se contemplar o luxuoso carpete fosse sua única obrigação no mundo. Daniel observou-a com atenção, buscando traços de si mesmo naquele rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. O nariz delicado, o formato dos olhos, o queixo levemente pontudo. Eram detalhes que via diariamente no espelho. Dona Maria, começou ele, incerto de como proceder. Eu encontrei isso. Colocou a carta sobre a mesa, empurrando-a gentilmente na direção dela. Maria levantou os olhos pela primeira vez. Quando seu olhar pousou no papel amarelado, seu rosto perdeu a cor. Os lábios tremeram ligeiramente. Onde? Foi tudo o que conseguiu dizer. No cofre do meu pai. Ele sofreu um AVC, está internado. Durante o delírio, mencionou seu nome. Maria levou a mão à boca, abafando um soluço. Ricardo está mal? Ele vai ficar bem? A genuína preocupação em sua voz surpreendeu Daniel. Depois de tudo o que passara, ainda se importava com o homem que a afastara de seu filho. Ele está estável, respondeu Daniel. Mas não estamos aqui para falar dele. Quero saber a verdade. Toda ela. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem. Quando falou, sua voz era firme, diferente da timidez anterior. Eu tinha 22 anos quando conheci seu pai. Trabalhava como copeira na mansão dos seus avós, em Campos do Jordão. Ricardo estava recém-formado, passava os finais de semana lá. Começamos a conversar nas tardes em que ele ficava sozinho na casa. Uma coisa levou a outra. Daniel escutou em silêncio enquanto Maria narrava a história de um amor proibido, escondido dos olhares reprovadores da sociedade. Encontros secretos, promessas sussurradas, planos para um futuro conjunto que jamais se concretizaria. Quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada e feliz ao mesmo tempo. Contei para Ricardo e ele ficou radiante. Disse que íamos nos casar, que não importava o que a família dele pensasse. Seus olhos, agora amarejados, fitavam um ponto distante, como se pudesse ver aquelas cenas acontecendo novamente. Mas seu avô descobriu. Foi terrível. Me chamou de oportunista, disse que eu havia planejado tudo para dar o golpe do baú. Ofereceu dinheiro para que eu sumisse. Quando recusei, ele ameaçou. Disse que tinha poder suficiente para me destruir, para tirar meu filho de mim, alegando que eu não tinha condições de criá-lo. Maria pausou, secando discretamente uma lágrima. Ricardo tentou me defender, mas seu avô ameaçou deserdá-lo, destruir sua carreira. Eram tempos difíceis para mim. Minha mãe estava doente, precisando de tratamento caro. Fiquei sem opções. Então aceitou o dinheiro, concluiu Daniel com mais dureza do que pretendia. Maria o encarou diretamente, uma centelha de dignidade brilhando em seus olhos cansados. Aceitei uma parte do dinheiro, sim, para o tratamento da minha mãe, e aceitei me afastar com a condição de que você ficasse com seu pai, que tivesse tudo o que eu jamais poderia oferecer. Mas nunca, jamais aceitei deixar de ser sua mãe. A emoção em sua voz era palpável, cortante. Eles me disseram que você acreditaria que eu havia morrido no parto, que seria melhor assim, um corte limpo. Mas antes de ir embora, fiz Ricardo prometer que um dia contaria a verdade. Que um dia você saberia que sua mãe não o abandonou por escolha. Daniel sentiu a garganta apertar. Queria sentir raiva, queria culpá-la por não ter lutado mais, por ter desistido dele. Mas olhando para aquela mulher, sua mãe, só conseguia imaginar o sofrimento que ela carregara por décadas. Por que voltou? Perguntou finalmente. Por que trabalhar como faxineira aqui? Um sorriso triste passou pelos lábios de Maria. Minha mãe faleceu há 6 anos. Eu estava sozinha no mundo. O único elo que me restava era você. Procurei Ricardo, pedi apenas para poder vê-lo, mesmo que de longe. Ele ofereceu um cargo melhor, mas eu recusei. Não queria caridade, só queria estar perto do meu filho. A palavra filho pairou no ar entre eles, carregada de significado. Durante 6 anos, continuou ela, observei você crescer na empresa. Vi seu talento, sua determinação. Tantas vezes quis me aproximar, dizer quem eu era, mas tive medo. Medo de destruir sua vida perfeita com minha verdade imperfeita. Daniel levantou-se abruptamente, incapaz de continuar sentado. Caminhou até a janela,
observando a cidade que começava a acender suas luzes no crepúsculo. Todos os dias, disse ele sem se virar. Todos os dias você limpava o chão por onde eu passava, enquanto eu sequer olhava para você. A vergonha em sua voz era evidente. Você não sabia, respondeu Maria gentilmente. Não tinha como saber. Daniel virou-se para encará-la, mas deveria ter percebido. Deveria ter enxergado além da minha própria arrogância. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Mãe e filho, separados por décadas de ausência, agora separados por metros de carpete importado e por um abismo de diferenças sociais. O que você quer agora? Perguntou Daniel finalmente. Maria pareceu surpresa com a pergunta. Eu não quero nada, Daniel. Já tenho mais do que sonhei. Poder vê-lo todos os dias, saber que está bem, que é feliz. Feliz, repetiu ele com amargura. Baseado em mentiras. Baseado em amor, corrigiu ela. O amor do seu pai, que sempre fez tudo para protegê-lo, e o meu amor mesmo à distância. Daniel sentiu algo romper dentro de si, uma comporta de emoções que jamais permitira que se abrisse. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Tantos anos perdidos, murmurou. Maria levantou-se lentamente e, com hesitação, aproximou-se dele. Sua mão, calejada por décadas de trabalho duro, ergueu-se como se quisesse tocar o rosto do filho, mas parou a meio caminho, insegura. Nunca é tarde demais, disse ela suavemente. Se você quiser, se você permitir. Daniel não respondeu com palavras. Em um movimento impulsivo, puxou-a para um abraço. O primeiro abraço que dava em sua verdadeira mãe. O perfume simples de sabonete, tão diferente dos perfumes caros que estava acostumado, encheu seus sentidos. E naquele momento, sentiu-se, pela primeira vez na vida, verdadeiramente completo. Na manhã seguinte, Daniel acordou em seu apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição com uma estranha sensação de desorientação. Por um breve momento, antes que a consciência plena retornasse, tudo parecia normal. O mesmo lençol egípcio, o mesmo teto branco, o mesmo silêncio privilegiado de um bairro nobre. Então, como uma onda, as lembranças do dia anterior invadiram sua mente. Seu pai no hospital, a carta encontrada, Maria, sua mãe, e a verdade revelada. Sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. Depois do abraço no escritório, haviam conversado por horas. Maria contou sobre sua vida longe dele, os empregos simples que teve, o cuidado com a mãe doente, as noites solitárias olhando as poucas fotos que Ricardo secretamente lhe enviava do filho crescendo. Antes de se despedirem, Daniel havia insistido em levá-la até em casa. Um pequeno apartamento de um quarto na Zona Leste, tão distante do luxo em que ele vivia. A diferença entre seus mundos era esmagadora, quase obscena. Não precisa se preocupar comigo, Maria dissera, ao perceber seu olhar avaliando o ambiente modesto. Sou feliz aqui, tenho o necessário. Mas Daniel sabia que não era verdade. Ou pelo menos, não era justo. Enquanto ele desfrutava de todos os privilégios, sua própria mãe vivia com o mínimo, limpando o chão da empresa que um dia seria dele. Tomou um banho rápido e vestiu-se com menos cuidado que o habitual. O terno perfeitamente ajustado, que normalmente lhe dava uma sensação de poder, agora parecia apenas um disfarce, uma armadura vazia que escondia um homem que não sabia mais quem era. Ao chegar à empresa, ignorou os cumprimentos dos funcionários e dirigiu-se diretamente à sala de seu pai. Precisava pensar, reorganizar sua mente. Sentou-se na cadeira de Ricardo, sentindo o peso da responsabilidade e das revelações recentes. Com licença, Sr. Mendonça. Sua secretária apareceu na porta. O conselho está perguntando sobre a visita à obra de Ilhabela. O senhor ainda vai hoje? Daniel havia se esquecido completamente. A visita à futura marina de luxo, o projeto, que seria sua grande conquista profissional. Cancele, respondeu automaticamente. Diga que tive uma emergência familiar. A secretária pareceu surpresa, mas assentiu e retirou-se. Daniel respirou fundo. Pela primeira vez na vida, o trabalho parecia insignificante diante do turbilhão emocional que enfrentava. Seu telefone tocou. Era o hospital. Senhor Mendonça, boas notícias. Seu pai está respondendo bem ao tratamento.
O médico autorizou a alta para amanhã, desde que ele siga em repouso absoluto por 2 semanas. Daniel agradeceu mecanicamente. Seu pai voltaria para casa. Para qual casa? A mansão no Morumbi com seus cômodos vazios e funcionários discretos? Um lugar onde passaria os dias sozinho, longe da única pessoa que, apesar de tudo, nunca deixou de amá-lo, Maria. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Radical, impulsiva, potencialmente escandalosa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, algo que parecia genuinamente certo. Abriu o computador e começou a fazer pesquisas. Imobiliárias, construtoras, advogados. A manhã passou rapidamente enquanto trabalhava em seu plano. Perto da hora do almoço, saiu de sua sala e dirigiu-se ao andar de serviços gerais. Nunca havia estado lá antes. Era um ambiente simples, quase austero comparado aos andares executivos. Alguns funcionários o olharam com surpresa. Não era comum ver um Mendonça naquela área. Encontrou Maria organizando produtos de limpeza em um pequeno almoxarifado. Quando o viu, quase derrubou uma garrafa de desinfetante. Daniel, aconteceu alguma coisa? Ele sorriu, tentando tranquilizá-la. Nada de ruim, só queria convidá-la para almoçar. Maria piscou, confusa. Almoçar? Comigo? Sim, temos muito o que conversar ainda. Ela olhou para seu uniforme simples, constrangida. Mas eu não estou vestida adequadamente para... Você está perfeita, interrompeu Daniel. E vamos a um lugar onde ninguém vai se importar com isso. Meia hora depois, para surpresa de Maria, estavam sentados em uma pequena lanchonete no centro da cidade. Nada de restaurantes estrelados ou bistrôs exclusivos. Apenas um lugar simples, com comida caseira e honesta. Seu pai está melhor? Perguntou ela, depois de fazerem os pedidos. Sim, terá alta amanhã, respondeu Daniel. Hesitou por um momento antes de continuar. Eu estava pensando, ele vai precisar de cuidados, de companhia. Maria assentiu, compreensiva. Sim, uma recuperação de AVC exige atenção constante. Talvez você devesse contratar uma... É enfermeira. Estava pensando em algo diferente, interrompeu Daniel. Estava pensando em você. Ela quase engasgou com a água que bebia. Eu? Mas, como assim? Daniel inclinou-se sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. Vocês dois perderam tempo demais separados. Por minha causa. Talvez esteja na hora de tentarmos ser uma família. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Daniel, é um pensamento lindo, mas... Seu pai e eu... Muita coisa aconteceu. Muitos anos se passaram. Vi como ele falava seu nome no hospital, insistiu Daniel. E vi como você se preocupou com ele quando contei sobre o AVC. Ainda há algo entre vocês, não há? Maria baixou os olhos, subitamente vulnerável. Sempre houve. Mas a vida não é tão simples. Somos de mundos diferentes. Mundos que eu vou aproximar, prometeu Daniel, com uma determinação que surpreendeu a si mesmo. Se vocês permitirem. Maria sorriu através das lágrimas. Você é teimoso como seu pai. E compassivo como minha mãe, completou ele, segurando a mão dela sobre a mesa. A comida chegou, interrompendo momentaneamente a conversa carregada de emoção. Enquanto comiam, Daniel observou sua mãe com novos olhos. Notou a dignidade em seus gestos simples, a gentileza com que tratava a garçonete, a forma como saboreava cada garfada, como se fosse uma bênção. Havia tanto a aprender com ela. Tenho uma proposta para você, disse ele, quando terminaram a refeição. E quero que pense com calma antes de responder. Maria o encarou curiosa e ligeiramente apreensiva. Quero que você peça demissão dos serviços gerais, continuou ele, e aceite um novo cargo na empresa. Antes que ela pudesse protestar, ergueu a mão, pedindo que o deixasse terminar. Não é caridade, é reconhecimento. Durante anos observei como você tratava cada detalhe da limpeza com respeito e dedicação, como cuidava dos ambientes como se fossem extensões de si mesma. Isso é exatamente o que precisamos no nosso novo projeto social. Projeto social, repetiu Maria confusa. Daniel sorriu animado pela primeira vez em dias. A Mendonça Incorporações sempre investiu em empreendimentos de luxo, mas estou começando um novo braço da empresa. Habitações populares de qualidade.
E quero que você seja a diretora do Departamento de Bem-Estar Comunitário. Maria arregalou os olhos incrédula. Daniel, eu mal completei o ensino médio. Como poderia dirigir um departamento? Você tem algo mais valioso que diplomas, experiência de vida. Conhece as reais necessidades das pessoas. Sabe o que faz uma casa ser um lar de verdade, respondeu ele com convicção. E pode aprender o resto. Contrataremos uma equipe técnica para apoiá-la. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria. Por que está fazendo isso? Daniel segurou suas mãos com firmeza. Porque quero corrigir erros do passado. Porque quero que a empresa que herdarei seja um lugar onde mães não precisem se separar de seus filhos por diferenças sociais. E porque quero me tornar o homem que você merece ter como filho. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Quando Maria finalmente falou, sua voz estava embargada, mas firme. Aceito, não pelo cargo ou pelo status, mas pela chance de fazer a diferença e pela chance de finalmente estar perto de você. Daniel sorriu, sentindo uma felicidade que não experimentava há muito tempo. Talvez nunca tivesse experimentado. Uma felicidade genuína, não baseada em conquistas materiais ou reconhecimento profissional, mas em uma conexão humana real e profunda. Enquanto saíam da lanchonete lado a lado, mãe e filho separados por décadas, agora caminhavam juntos rumo a um futuro incerto, mas promissor. O mundo de Daniel havia virado de cabeça para baixo e, surpreendentemente, nunca lhe parecera tão correto. A notícia correu pela Mendonça Incorporações como fogo em palha seca. Maria dos Santos, a faxineira do 15º andar, havia sido promovida a diretora de um novo departamento. As reações variaram do espanto à indignação, do deboche à curiosidade mórbida. Os corredores, antes preenchidos apenas por conversas sobre projetos e investimentos, agora fervilhavam com especulações. Dizem que ela tem algum tipo de informação comprometedora sobre a família, sussurrou uma secretária para outra, enquanto faziam café na copa. Eu ouvi que é parente distante dos Mendonça, uma prima pobre que finalmente foi reconhecida, respondeu a colega. Nenhuma das teorias, porém, chegava perto da verdade que apenas 3 pessoas conheciam. Ricardo, ainda em recuperação em casa, Daniel, determinado em sua missão de reparação, e a própria Maria, dividida entre a gratidão pela oportunidade e o temor pelo escrutínio que enfrentaria. Na primeira manhã oficial de Maria como diretora, Daniel fez questão de acompanhá-la pessoalmente até sua nova sala. Um espaço elegante no 18º andar, com vista para o Parque do Ibirapuera. Havia providenciado tudo. Um guarda-roupa profissional completo, escolhido com a ajuda de uma consultora de imagem. Um curso intensivo sobre a empresa e seus procedimentos. E uma assistente pessoal para auxiliá-la na transição. Está nervosa? Perguntou ele, enquanto subiam no elevador. Maria ajustou o blazer azul marinho, uma peça simples, mas de bom corte, que havia escolhido para seu primeiro dia. Um pouco, talvez muito, admitiu com um sorriso tímido. Você vai se sair bem, garantiu Daniel. Apenas seja você mesma. Foi por isso que a escolhi. Quando as portas do elevador se abriram no 18º andar, vários pares de olhos se voltaram para eles. O burburinho de conversas cessou imediatamente. Daniel colocou a mão levemente nas costas de Maria, num gesto protetor e, ao mesmo tempo, afirmativo. Bom dia a todos, disse ele com a voz firme que usava para comandar reuniões. Gostaria de apresentar oficialmente Maria dos Santos, nossa nova diretora de bem-estar comunitário. Espero que a recebam com o mesmo respeito e profissionalismo que dedicam a qualquer outro membro da diretoria. Os olhares que se seguiram eram uma mistura de curiosidade, confusão e, em alguns casos, desdém mal disfarçado. Particularmente cortante era o olhar de Gustavo Almeida, diretor financeiro e amigo próximo de Ricardo há décadas. Certamente, Daniel, respondeu Gustavo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Será um prazer trabalhar com a senhora Santos. A forma como pronunciou senhora Santos carregava um subtexto que não passou despercebido por Daniel. Era o mesmo tom condescendente que usava para falar com garçons em restaurantes ou manobristas em eventos sociais. Obrigada, senhor Almeida,
respondeu Maria, surpreendendo a todos com sua voz calma e digna. Espero aprender muito com todos vocês e contribuir com uma perspectiva diferente para nossos projetos. Daniel sorriu, orgulhoso da compostura de sua mãe. Conduziu-a até sua nova sala, ignorando deliberadamente os olhares e sussurros que o seguiam. Não se deixe intimidar, disse ele quando ficaram a sós. Muitos aqui nasceram em berço de ouro e nunca tiveram que lutar por nada na vida. Sua experiência é seu diferencial. Maria assentiu, embora seu olhar revelasse insegurança. Vou fazer o meu melhor, Daniel. Não quero decepcioná-lo. Você nunca me decepcionaria, respondeu ele com sinceridade. Agora preciso ir. Tenho uma reunião com fornecedores em meia hora. Minha secretária virá buscá-la às 14h para a apresentação do projeto. Quando Daniel saiu, Maria permitiu-se um momento de fragilidade. Sentou-se na cadeira ergonômica, tão diferente dos banquinhos duros que usava durante suas pausas como faxineira, e observou a vista privilegiada de sua janela. A vida havia dado uma reviravolta inimaginável em questão de dias. Era como um sonho do qual temia acordar a qualquer momento. Foi interrompida por uma batida suave na porta. Luciana, sua nova assistente, uma jovem de aparência eficiente e sorriso sincero, entrou com uma pasta de documentos. Bom dia, dona Maria. Trouxe os relatórios preliminares do projeto para que possa se familiarizar antes da apresentação. Gostaria de um café? Ou água, talvez? Um café seria ótimo, obrigada, respondeu Maria, grata pela gentileza. Enquanto Luciana saía para providenciar a bebida, Maria abriu a pasta e começou a ler. O projeto era ambicioso. Um complexo habitacional na periferia da Zona Sul, com infraestrutura completa, áreas verdes, centro comunitário e, o mais importante, preços acessíveis para famílias de baixa renda. Era exatamente o tipo de projeto que teria transformado sua própria vida décadas atrás. Absorta na leitura, não percebeu a figura que se aproximou de sua porta aberta. Gustavo Almeida observava-a com um misto de curiosidade e desdém. Então é verdade, disse ele, fazendo-a levantar os olhos sobressaltada. Daniel realmente colocou uma faxineira para dirigir um departamento de milhões. Maria endireitou-se na cadeira, mantendo a compostura. Bom dia, Sr. Almeida. Sim, o Daniel confia no meu potencial e pretendo honrar essa confiança. Gustavo entrou na sala sem ser convidado, examinando o ambiente como se avaliasse um imóvel à venda. Sabe, estou na Mendonça há quase 3 décadas. Vi Ricardo transformar um negócio familiar em um império. Vi Daniel crescer de um menino mimado a um executivo promissor. E agora, isso, repetiu Maria, sentindo o coração acelerar. Essa súbita filantropia, elaborou Gustavo com um sorriso frio. Esse projeto social, essa promoção inexplicável. Não me interprete mal, senhora Santos. Tenho certeza que a senhora é muito competente com seus produtos de limpeza, mas dirigir um departamento em uma empresa deste porte? Maria respirou fundo antes de responder. Senhor Almeida, entendo sua preocupação. Realmente não tenho a experiência corporativa que o senhor e outros diretores possuem. Mas tenho outra experiência, a de quem viveu do outro lado, de quem sabe exatamente o que faz a diferença na vida de famílias trabalhadoras. Gustavo soltou uma risada curta, quase um latido. Comovente, realmente comovente. Mas negócios não são feitos com bons sentimentos, senhora Santos. São feitos com estratégia, com conhecimento técnico, com pessoas, senhor Almeida, interrompeu Maria, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. E é sobre pessoas que este projeto trata. Antes que Gustavo pudesse retrucar, Luciana retornou com o café. Percebendo a tensão no ambiente, hesitou na porta. Ah, não se preocupe, querida, disse Gustavo com falsa jovialidade. Já estava de saída, apenas dando as boas-vindas à nossa nova colega. Virou-se para Maria uma última vez, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Daniel pode ter seus motivos para esta loucura, mas não pense que todos aqui vão aceitar uma intrusa sem questionar, especialmente quando essa intrusa claramente não pertence a este mundo. Com um sorriso artificial, retirou-se
deixando no ar uma ameaça velada que Maria sentiu fisicamente como um aperto no peito. Luciana aproximou-se preocupada. A senhora está bem? Ele disse algo inconveniente? Maria forçou um sorriso, aceitando a xícara de café. Nada que eu não possa lhe dar, querida. Obrigada. Mas quando ficou sozinha novamente, permitiu-se um momento de dúvida. Estaria realmente preparada para este novo mundo? Um mundo onde os sorrisos escondiam facas e as palavras educadas mascaravam desprezo? Um mundo tão diferente do chão que limpara por anos, onde pelo menos sabia exatamente o que esperar. Olhou novamente para a pasta do projeto habitacional. Pensou nas famílias que poderiam se beneficiar. Famílias como a sua havia sido. Mães solteiras, trabalhadores incansáveis, crianças sonhadoras. E então pensou em Daniel, no filho que recuperara depois de tantos anos, no seu orgulho ao apresentá-la como diretora. Não recuaria. Não por medo, não por insegurança, não pelos olhares cortantes dos Gustavos deste mundo. Havia enfrentado provações muito piores em sua vida. Com renovada determinação, voltou aos relatórios. Tinha uma apresentação em poucas horas e estava determinada a mostrar que a ex-faxineira tinha muito mais a oferecer do que qualquer um ali poderia imaginar. O sol da tarde paulistana filtrava-se pelas janelas da sala de reuniões, criando padrões dourados sobre a mesa de madeira nobre. Os diretores da Mendonça Incorporações estavam todos presentes, alguns visivelmente curiosos, outros claramente céticos. Daniel, na cabeceira da mesa, mantinha uma expressão serena, embora por dentro estivesse tão nervoso quanto sua mãe. Senhores, senhoras, começou ele, levantando-se, hoje apresentaremos oficialmente o Projeto Alvorada, nossa primeira incursão no mercado de habitação popular de qualidade. Como todos sabem, criamos um novo departamento especificamente para gerenciar este e futuros projetos sociais. E ninguém melhor para dirigi-lo do que alguém que compreende profundamente as necessidades reais das famílias brasileiras trabalhadoras. Virou-se para Maria, sentada à sua direita, e acenou encorajadoramente. Passo a palavra à senhora Maria dos Santos, nossa diretora de bem-estar comunitário. Maria levantou-se, tentando controlar o tremor nas mãos. Vestia um terninho simples, mas elegante, seus cabelos grisalhos cuidadosamente penteados em um coque baixo. Luciana havia instalado a apresentação no telão e lhe entregou o controle remoto do projetor. Por um momento, Maria sentiu um pânico gelado. E se travasse? E se fizesse papel de tola diante de todos aqueles executivos educados nas melhores universidades? Buscou o olhar de Daniel e encontrou nele toda a confiança de que precisava. Bom dia a todos, começou ela, com uma voz mais firme do que esperava. O projeto Alvorada nasceu de uma pergunta simples. Como podemos transformar vidas através da moradia digna? Clicou no controle e a primeira imagem apareceu no telão. Uma favela na periferia de São Paulo, com barracos amontoados em um morro íngreme. Esta é a comunidade do Jaguaré, onde vivi durante 10 anos, continuou ela, surpreendendo a todos com a revelação pessoal. Como muitos brasileiros, enfrentei diariamente o desafio de criar um lar em condições precárias, sem água encanada confiável, sem segurança estrutural, sem privacidade. Outro clique, outra imagem, uma rua enlameada após uma chuva forte. Em dias de tempestade, muitos moradores não conseguem sequer chegar em casa. Os mais azarados perdem tudo em deslizamentos. Os diretores observavam em silêncio, alguns visivelmente desconfortáveis, com as imagens cruas da realidade que preferiam ignorar. Maria continuou, ganhando confiança a cada slide. Apresentou estatísticas sobre o déficit habitacional brasileiro, dados sobre os impactos da moradia inadequada na saúde e educação. E, finalmente, chegou ao ponto central, a proposta do Projeto Alvorada. Não estamos falando de caridade, afirmou com convicção. Estamos falando de um novo modelo de negócio, um que gera lucro, sim, mas moderado e sustentável, um que constrói não apenas casas, mas comunidades inteiras. O próximo slide mostrou a maquete virtual do projeto. Um conjunto de prédios baixos, dispostos em torno de áreas verdes e espaços comunitários. A arquitetura era simples, mas bonita,
pensada para aproveitar a luz natural e a ventilação. Cada unidade terá 2 ou 3 dormitórios, área de serviço própria e acabamento de qualidade, explicou Maria. O diferencial está nos espaços compartilhados. Lavanderia comunitária complementar, horta urbana, biblioteca, centro de capacitação profissional e creche. Gustavo Almeida, que até então observava com expressão cética, manifestou-se. E quanto custa tudo isso? Como espera que famílias de baixa renda paguem por tanto luxo? O tom condescendente não passou despercebido, mas Maria manteve a compostura. Não é luxo, senhor Almeida, é dignidade. E quanto ao custo, ela passou para o próximo slide, que continha um detalhado plano financeiro. Trabalhamos com subsídios governamentais, parcerias com ONGs e um modelo de construção que elimina intermediários. O material apresentado em suas pastas mostra o retorno sobre investimento projetado para 5, 10 e 15 anos. Para surpresa de todos, especialmente de Gustavo, os números eram impressionantes. O projeto não prometia lucros astronômicos como os empreendimentos de luxo da empresa, mas mostrava sustentabilidade financeira a longo prazo e, mais importante, abria um mercado inexplorado pela Mendonça. Mas o verdadeiro valor deste projeto, continuou Maria, chegando ao final de sua apresentação, está no impacto social, nas famílias que terão, pela primeira vez, um endereço fixo para colocar em currículos, nas crianças que terão espaço adequado para estudar, nos idosos que poderão envelhecer com dignidade. Sua voz embargou levemente, e pela primeira vez, todos na sala viram além da ex-faxineira promovida. Viram uma mulher que conhecia profundamente a realidade, sobre a qual falava. Agradeço a atenção de todos, concluiu ela. Estou à disposição para perguntas e sugestões. Um silêncio contemplativo dominou a sala por alguns segundos, até que Carolina Menezes, diretora de marketing, levantou a mão. Tenho que admitir, senhora Santos, que entrei nesta reunião bastante cética, mas sua apresentação foi reveladora. Gostaria de discutir como podemos criar uma campanha de comunicação que ressalte o impacto social sem parecer assistencialista. Outros diretores começaram a se manifestar, com perguntas técnicas e sugestões construtivas. Apenas Gustavo permanecia visivelmente contrariado, rabiscando furiosamente em seu bloco de notas. Quando a reunião terminou, 1 hora depois, o clima era surpreendentemente positivo. Vários diretores cumprimentaram Maria pessoalmente, demonstrando um respeito que horas antes seria impensável. Daniel aproximou-se, radiante. Você foi incrível, sussurrou. Conquistou a maioria deles. Maria sorriu, exausta, mas feliz. Obrigada por acreditar em mim. Enquanto saíam, Gustavo abordou-os no corredor. Uma apresentação comovente, senhora Santos. Realmente comovente. Mas permita-me uma pergunta. Por que Daniel está tão investido em você especificamente? O que faz uma simples faxineira merecer tamanha promoção? O tom era de quem já suspeitava de algo irregular, de um segredo obscuro. Daniel encarou o velho amigo de seu pai com frieza. Gustavo, a única coisa irregular nesta empresa era termos uma pessoa do calibre de Maria limpando o chão, quando seu talento e experiência poderiam estar construindo algo muito maior. Talento? Repetiu Gustavo com desdém mal disfarçado. Experiência? Em que exatamente? Foi Maria quem respondeu, com uma dignidade que surpreendeu a ambos. Em vida, senhor Almeida, em superação, em construir do nada, coisas que, talvez, o senhor nunca tenha precisado aprender. Gustavo ficou momentaneamente sem palavras, enquanto Maria continuava, agora com uma confiança crescente. E quanto à sua pergunta não formulada, sim, há um motivo especial para Daniel confiar em mim, mas não é o que o senhor está insinuando. Quando ele achar apropriado compartilhar, tenho certeza que o fará. Com um leve aceno de cabeça, despediu-se e seguiu para sua sala, deixando Gustavo perplexo e Daniel secretamente orgulhoso. Mais tarde naquele dia, depois que a maioria dos funcionários já havia ido embora, Daniel bateu na porta de Maria. Pronta para ir? Há um lugar que quero lhe mostrar. Meia hora depois, o carro de Daniel, um SUV de luxo que parecia absurdamente fora de lugar naquele ambiente, estacionava no sopé de um morro na Zona Sul. A comunidade do Jaguaré, que Maria mencionara em sua apresentação, estendia-se acima deles.
O que estamos fazendo aqui? Perguntou ela, confusa. Daniel sorriu, misterioso. Vamos, quero lhe mostrar algo. Subiram a pé pela viela principal, atraindo olhares curiosos dos moradores. Maria cumprimentou alguns pelo nome, antigos vizinhos que a reconheciam apesar dos anos de ausência. Daniel observava, fascinado, este lado da vida de sua mãe que nunca conhecera. Dona Maria, é você mesmo? Uma senhora idosa aproximou-se, abraçando-a efusivamente. Quanto tempo! E esse moço bonito, quem é? Maria hesitou apenas um segundo antes de responder, com um misto de orgulho e emoção. Este é Daniel, meu filho. A palavra filho ainda soava estranha, quase proibida, mas ao mesmo tempo profundamente certa. Daniel sorriu, estendendo a mão para a senhora. Seu filho? A vizinha olhou de um para outro, confusa. Mas você nunca disse que tinha um filho. É uma longa história, dona Zefa, respondeu Maria. Um dia conto com calma. Continuaram subindo até chegarem a um pequeno terreno vazio, com vista para a cidade. Daniel parou contemplando o panorama. É aqui, disse ele simplesmente. Maria olhou ao redor, sem entender. Aqui o quê? O primeiro projeto Alvorada, explicou Daniel. Já compramos este terreno e mais 3 adjacentes. A construção começa em 2 meses. Maria levou a mão à boca, emocionada. Aqui? Na minha antiga comunidade? Daniel assentiu. Pensei que seria significativo começar onde sua própria história começou. Onde você lutou e sonhou com um futuro melhor. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Maria, enquanto ela contemplava o terreno baldio que logo se transformaria no projeto que apresentara horas antes. Um projeto que mudaria vidas, como a dela própria poderia ter sido mudada décadas atrás. Obrigada, sussurrou ela, olhando não para o terreno, mas para o filho. Por tudo isso. Daniel abraçou-a, sentindo uma conexão que ia além das palavras, além do sangue compartilhado. Uma conexão de propósito, de valores redescobertos, de humanidade recuperada. Não, mãe, respondeu ele, usando a palavra em voz alta pela primeira vez. Eu que agradeço, por me ensinar a enxergar além da minha própria bolha. No horizonte, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados. Mãe e filho permaneceram ali, contemplando juntos o futuro que construiriam. Não apenas para si mesmos, mas para tantos outros que, como Maria, mereciam uma chance de recomeçar com dignidade. A mansão dos Mendonça, no Morumbi, era um exemplo perfeito de arquitetura contemporânea. Linhas limpas, amplos espaços, vidros e concreto harmoniosamente combinados. Isolada em um terreno de 5.000 metros quadrados, oferecia a seus moradores um raro privilégio na caótica São Paulo: silêncio. Naquela noite, Daniel chegou tarde. A visita ao terreno do projeto Alvorada com Maria havia se estendido mais do que o planejado. Depois, insistira em levá-la para jantar, ansioso por conhecer mais sobre sua vida, recuperar as décadas perdidas através de histórias e memórias compartilhadas. Quando entrou na mansão, esperava encontrar seu pai já recolhido. Ricardo havia recebido alta hospitalar 3 dias antes e, seguindo ordens médicas, passava a maior parte do tempo descansando. Para surpresa de Daniel, porém, encontrou-o na sala de estar, sentado em sua poltrona favorita, observando a cidade iluminada através das amplas janelas. Pai, não deveria estar descansando? Ricardo virou-se lentamente. Ainda estava pálido, com olheiras profundas que revelavam o peso da enfermidade recente, mas seus olhos tinham recuperado parte do brilho habitual. Cansei de descansar, respondeu ele, com um leve sorriso. E precisava conversar com você. Daniel aproximou-se, sentando-se na poltrona oposta. Desde a descoberta sobre Maria, sua relação com o pai havia mudado. A admiração incondicional dera lugar a um sentimento mais complexo. Respeito pelo homem de negócios que construíra um império, mas desapontamento pelo pai que mantivera uma mentira por décadas. Como está indo com Maria? Perguntou Ricardo diretamente. Daniel não se surpreendeu com a pergunta. A enfermeira particular havia provavelmente informado sobre suas saídas frequentes com a ex-faxineira. Bem, respondeu. Hoje, ela fez a apresentação oficial do projeto Alvorada para a diretoria. Foi impressionante, pai. Até a Carolina do marketing, que é tão exigente,
ficou encantada. Ricardo assentiu, pensativo. Maria sempre foi especial. Tinha uma inteligência natural, uma sabedoria que não vem de livros ou universidades. Por que nunca me contou sobre ela? A pergunta que vinha atormentando Daniel finalmente escapou. Por que manter essa mentira por tantos anos? Ricardo suspirou profundamente. No começo, como disse, foi pressão do meu pai. Depois, inércia, suponho. Medo. Cada ano que passava tornava a verdade mais difícil de ser revelada. Quando ela voltou, há 6 anos, ainda assim você escolheu continuar mentindo. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Sim, admitiu Ricardo, e foi meu maior erro. Deveria ter contado tudo naquele momento, quando você voltou do MBA, já adulto, capaz de compreender. Mas o medo é um conselheiro terrível, Daniel. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lá fora, a cidade continuava sua vida noturna, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro daquela mansão isolada. Levei-a hoje ao local do primeiro projeto, disse Daniel finalmente. No Jaguaré, onde ela morou por anos. Ricardo arregalou os olhos surpreso. O projeto Alvorada será lá? Sim, pareceu apropriado. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. É perfeito, na verdade. Um símbolo de recomeço. Outro silêncio, menos tenso que o anterior. Gustavo está desconfiado, comentou Daniel, mudando ligeiramente de assunto. Hoje, depois da reunião, praticamente nos acusou de haver algo irregular na promoção de Maria. Ricardo franziu o senho. Gustavo sempre foi tradicional demais. Tem dificuldade em aceitar mudanças. Ele é seu amigo há décadas, pai. Se vamos seguir com isso, Maria assumindo um papel importante na empresa, eventualmente a verdade sobre nossa família vindo à tona, precisamos pensar em como lidar com pessoas como ele. Ricardo passou a mão pelo rosto, um gesto que traía seu cansaço. Você está certo, e isso me leva ao verdadeiro motivo desta conversa. Inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos fixos nos do filho. Daniel, o AVC foi um aviso. Os médicos foram claros. Preciso reduzir drasticamente o estresse, mudar meu estilo de vida. Estou pensando em me afastar definitivamente da presidência da empresa. Daniel sentiu o impacto da declaração. Sempre soubera que um dia assumiria o controle da Mendonça. Incorporações, mas imaginava que seria daqui a anos, talvez uma década. Você seria o presidente, naturalmente, continuou Ricardo. Já está preparado. E quanto a Maria, ela continuará na diretoria de bem-estar comunitário, completou Daniel com firmeza. É onde ela pode contribuir melhor, onde se sente realizada. Ricardo sorriu novamente. Você sempre teve bom senso, melhor que o meu em muitos aspectos. Levantou-se com alguma dificuldade, apoiando-se na bengala que agora o acompanhava. Há mais uma coisa que preciso dizer, filho. Algo que venho adiando há muito tempo. Daniel aguardou tenso, enquanto o pai caminhava lentamente até uma pequena escrivaninha no canto da sala. De uma gaveta, retirou um envelope. Isto é para você, disse, estendendo-o. Meu testamento. Refeito hoje com o advogado que veio aqui mais cedo. Daniel aceitou o envelope, confuso. Pai, não precisamos falar disso agora. Você vai se recuperar completamente, vai viver muitos anos ainda. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o. Vou me recuperar, sim, mas o AVC me fez perceber como a vida é frágil, como tudo pode mudar em segundos. Quero que tudo esteja claro, organizado. Daniel assentiu, respeitando a decisão do pai. Obrigado pela confiança. Há um adendo importante, continuou Ricardo. Maria está incluída como detentora de uma participação minoritária, mas significativa na empresa. Daniel sorriu, genuinamente feliz com a notícia. Ela merece. Mais do que merece. Sim, concordou. Ricardo, é o mínimo que posso fazer depois de tudo. Seu rosto assumiu uma expressão mais grave. Daniel, preciso que você entenda algo. Nunca deixei de amar sua mãe. Durante todos esses anos, em todos os meus relacionamentos posteriores, ela sempre foi o amor verdadeiro. Aquele que a gente encontra uma vez na vida. A vulnerabilidade na voz do poderoso Ricardo Mendonça era algo novo, quase desconcertante para Daniel. Por que não lutou por ela então? Por que aceitou as imposições do seu pai?
Ricardo sentou-se novamente, o peso da pergunta parecendo aumentar o peso dos anos sobre seus ombros. Porque era outro tempo, Daniel. Porque eu era jovem e covarde. Porque achei que estava fazendo o melhor para você. Olhou diretamente para o filho, os olhos subitamente marejados. Mas principalmente porque cometi o maior erro que um homem pode cometer. Confundi amor com posse. Achei que poderia ter você sem ter Maria, que poderia separar meu filho da mulher que o gerou como se fossem mercadorias divisíveis. A emoção na voz de Ricardo era palpável, cortante. Daniel nunca o vira tão vulnerável, tão humano. E agora? Perguntou Daniel suavemente. O que sente por ela agora? Ricardo enxugou discretamente uma lágrima que escapara. O mesmo de sempre. Mas não tenho o direito de esperar nada. Causei dor demais, por tempo demais. Daniel levantou-se, aproximando-se do pai. Colocou a mão em seu ombro, um gesto de conforto raramente trocado entre os dois. Homens sempre tão contidos. Nunca é tarde demais para tentar reparar erros, pai. Foi você mesmo quem me ensinou isso. Quando se despediram, minutos depois, algo havia mudado sutilmente entre eles. Uma nova compreensão, um respeito renovado, não pelo empresário bem-sucedido, mas pelo homem falível que finalmente admitia seus erros. Na solidão de seu quarto, Daniel refletiu sobre a conversa. Pensou em Maria, em Ricardo, nos anos perdidos que jamais seriam recuperados. Pensou no futuro que construiriam juntos, nos projetos que transformariam vidas, na família que poderiam ainda formar, apesar de todas as cicatrizes. Foi quando seu celular vibrou com uma mensagem. Era de Gustavo Almeida. Precisamos conversar sobre Maria dos Santos. Urgente. Encontrei algo que você precisa saber. O estômago de Daniel contraiu-se com uma sensação de apreensão. O que Gustavo teria descoberto? E até onde estaria disposto a ir para manter a ordem estabelecida na Mendonça Incorporações? A noite, subitamente pareceu mais escura, e o silêncio da mansão mais opressivo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, com uma garoa típica de São Paulo que transformava o asfalto em espelhos tremulantes. Daniel dirigia seu carro com cautela, os pensamentos tão nebulosos quanto o céu acima. A mensagem de Gustavo o havia perturbado mais do que gostaria de admitir. O que o velho amigo de seu pai poderia ter descoberto sobre Maria? E por que a urgência, o tom quase ameaçador? Haviam combinado de se encontrar em um café discreto nos jardins, longe dos olhares curiosos da empresa. Quando Daniel chegou, Gustavo já o aguardava em uma mesa ao fundo, mexendo distraidamente em sua xícara de café. Obrigado por vir, disse Gustavo, quando Daniel sentou-se à sua frente. Seu tom era formalmente educado, mas seus olhos revelavam uma tensão subjacente. Sua mensagem não me deixou muita escolha, respondeu Daniel direto. O que descobriu sobre Maria que é tão urgente? Gustavo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os observava, antes de retirar uma pasta de sua pasta de couro. Depois da apresentação dela ontem, fiquei intrigado. Algo não parecia certo. Uma faxineira sem educação formal repentinamente promovida a diretora? Apresentando um projeto complexo com tanta propriedade? Daniel sentiu o rosto esquentar de irritação. Maria é extremamente capaz, como todos puderam ver ontem, e tem uma experiência de vida que vale mais que muitos diplomas. Sim, sim, concordou. Gustavo com um gesto displicente da mão. Muito inspirador, mas ainda assim decidi investigar um pouco, e encontrei isso. Abriu a pasta e empurrou um documento na direção de Daniel. Era uma certidão de nascimento antiga, já amarelada pelo tempo. O nome no cabeçalho fez o coração de Daniel saltar. Daniel Mendonça dos Santos. Interessante, não acha? Comentou Gustavo com falsa casualidade. Seu nome completo todos esses anos incluía dos Santos, o mesmo sobrenome da nossa nova diretora. Daniel manteve o rosto impassível, embora por dentro sentisse uma onda de pânico. Como Gustavo havia conseguido aquele documento? E quanto ele realmente sabia? Continuei cavando, prosseguiu Gustavo implacável, e descobri que Maria dos Santos não era apenas uma funcionária qualquer quando você nasceu. Ela trabalhou para sua família. Especificamente, era filha da empregada da casa de seus avós em Campos do Jordão. Daniel respirou fundo, tentando manter a compostura. E daí, Gustavo? O que está insinuando?
O mais velho inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. Não estou insinuando nada, Daniel. Estou afirmando. Maria dos Santos é sua mãe biológica, não Elisa Mendonça, como sempre nos foi contado. Um silêncio pesado caiu entre eles. Lá fora, a garoa intensificou-se, transformando-se em chuva que tamborilava contra as janelas do café. Como descobriu isso? Perguntou Daniel finalmente, sem confirmar nem negar. Tenho meus contatos, respondeu Gustavo enigmático. Trabalho com seu pai há quase 30 anos. Conheço pessoas que conhecem pessoas. O importante não é como descobrir, mas o que isso significa para a empresa. Daniel franziu o senho. Para a empresa, isso é um assunto pessoal, Gustavo. Familiar. Nada é apenas pessoal quando se trata da família Mendonça, rebateu o mais velho. Sua família é a cara da empresa. O legado, a reputação, tudo está interligado. E agora você está promovendo sua mãe biológica, uma ex-faxineira sem qualificações. Há um cargo de diretoria dando a ela controle sobre um projeto milionário? A indignação na voz de Gustavo era palpável, como se Daniel tivesse cometido um sacrilégio imperdoável. Qual é seu ponto, Gustavo? Perguntou Daniel, cansado dos rodeios. Por que me mostrar isso? O que você quer? Gustavo recostou-se na cadeira, assumindo uma postura mais relaxada, quase satisfeita. Quero proteger a empresa. A mesma empresa que seu pai e eu construímos juntos, que seu avô fundou com tanto sacrifício. Não posso permitir que decisões emocionais comprometam décadas de trabalho árduo. Maria é perfeitamente capaz de dirigir o departamento que criamos para ela, defendeu Daniel. Você viu a apresentação ontem? Todos ficaram impressionados. Uma apresentação preparada por quem? Por você? Pela equipe técnica? Questionou Gustavo. Vamos ser realistas, Daniel. Ela pode ter boas intenções, até algumas ideias interessantes baseadas em sua experiência de vida, como você diz, mas não tem formação para o cargo. E mais importante, o motivo de sua promoção é puramente emocional, não profissional. Daniel respirou fundo, controlando a raiva crescente. O que exatamente você está propondo, Gustavo? O mais velho sorriu, satisfeito por finalmente chegar ao ponto. Uma solução elegante para todos. Maria continua na empresa, mas em um cargo consultivo, não executivo. Recebe um salário generoso, benefícios, até uma participação simbólica nos lucros, mas sem poder de decisão sobre investimentos ou direção estratégica. E se eu recusar? Gustavo deu de ombros um gesto estudadamente casual. Então terei que levar minhas preocupações ao conselho. Mostrar como o herdeiro da Mendonça está tomando decisões baseadas em sentimentalismo, não em critérios empresariais. Como está colocando uma pessoa sem qualificações em posição de poder por motivos pessoais. Isso é chantagem, constatou Daniel, a voz perigosamente calma. Isso é negócio, corrigiu Gustavo. Estou tentando salvar você de si, mesmo, Daniel, de um escândalo desnecessário. Pense, o que os acionistas dirão quando souberem que a história oficial da família Mendonça é uma mentira, que Ricardo escondeu sua verdadeira mãe por décadas, relegando-a a limpar os banheiros da empresa enquanto você crescia na opulência? As palavras atingiram Daniel como bofetadas, não porque revelassem algo que ele não soubesse, mas porque expunham a crueldade da situação em toda a sua extensão. E seu pai, continuou Gustavo impiedoso, pense no que isso faria com ele agora, em seu estado fragilizado. Um escândalo deste porte poderia comprometer sua recuperação. Daniel sentiu-se encurralado. Parte dele queria levantar-se e ir embora, ignorar completamente a ameaça velada de Gustavo. Outra parte, mais pragmática, reconhecia que o velho executivo tinha um ponto válido. Um escândalo agora poderia ser devastador para todos os envolvidos, especialmente para Ricardo e Maria. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Gustavo assentiu. Satisfeito. Claro, tome seu tempo. Digamos, até amanhã. Depois disso terei que tomar minhas próprias providências. Levantou-se, recolhendo os documentos e guardando-os cuidadosamente em sua pasta. Não me entenda mal, Daniel. Não tenho nada contra Maria pessoalmente. Ela parece uma boa mulher. Só acho que seu lugar não é na diretoria de uma das maiores incorporadoras do país. Com um aceno de cabeça, Gustavo deixou o café, deixando para trás um Daniel profundamente perturbado. Ah,
Chuva agora caía com força, transformando as ruas em pequenos rios. Daniel permaneceu sentado por longos minutos, contemplando suas opções. Ceder à chantagem de Gustavo significaria trair Maria, repetir o mesmo erro que seu pai cometera décadas atrás, escolher a conveniência empresarial sobre a justiça pessoal. Por outro lado, desafiar Gustavo abertamente poderia resultar em um escândalo devastador, expondo não apenas a mentira familiar, mas também fragilizando a posição de Maria dentro da empresa. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Maria. Bom dia, filho. Passei a noite pensando no projeto. Tenho algumas ideias novas para discutir. Podemos almoçar juntos? A palavra filho, ainda tão nova entre eles, causou um aperto no peito de Daniel. Como poderia decidir o destino profissional de sua mãe sem consultá-la? Como poderia esconder dela a ameaça de Gustavo? Tomou sua decisão. Respondeu à mensagem. Claro. Venha à mansão ao meio-dia. Precisamos conversar. É importante. Era hora da verdade. Toda ela sem filtros, sem proteções. Era hora de Maria saber exatamente o que estava enfrentando e decidir por si mesma se o preço da verdade era alto demais. A mansão dos Mendonça nunca havia recebido a visita de Maria. Durante os 6 anos em que trabalhara na empresa, mantivera a distância respeitosa da vida pessoal de Ricardo e Daniel, observando-os apenas de longe, como uma espectadora silenciosa de vidas que poderiam ter sido parcialmente suas. Quando o táxi a deixou, diante dos imponentes portões de ferro, Maria sentiu um frio na barriga. A casa era ainda mais impressionante do que imaginara. Uma construção contemporânea de linhas limpas, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Tão diferente do pequeno apartamento onde criara raízes na Zona Leste. O segurança a recebeu com educada deferência. Claramente havia sido avisado de sua chegada. Conduziu-a por uma alameda de palmeiras até a entrada principal, onde Daniel já a aguardava. "Mãe!" cumprimentou, ele ainda testando a palavra que soava simultaneamente estranha e natural em seus lábios. "Bem-vinda." Maria sorriu nervosa. Havia algo no olhar de Daniel, uma tensão subjacente que a preocupava. "Está tudo bem, filho?" "Vamos entrar", respondeu ele, evasivo. "Preparei o almoço no Jardim dos Fundos. Meu pai, Ricardo, gostaria de se juntar a nós, se você não se importar." A menção a Ricardo fez o coração de Maria acelerar. Desde a revelação da verdade, ainda não haviam se encontrado. Parte dela ansiava por esse momento, outra parte o temia profundamente. "Claro", respondeu, com uma calma que não sentia. "Será bom vê-lo recuperado." Daniel conduziu-a através da casa, um percurso que parecia a Maria uma viagem por um mundo paralelo. O mundo que poderia ter sido seu, não fossem as circunstâncias e escolhas do passado. Quadros de arte contemporânea, móveis de design, uma escada flutuante que levava ao segundo andar. Cada detalhe falava de privilégio e refinamento. O Jardim dos Fundos era um oásis de tranquilidade em meio à agitação de São Paulo. Uma mesa redonda estava posta sob o caramanchão coberto de jasmins, protegida do sol da tarde. E lá, sentado em uma das cadeiras, estava Ricardo. Ele parecia mais magro e pálido do que Maria se lembrava. Mas seus olhos, os mesmos olhos que a haviam cativado décadas atrás, mantinham o brilho intenso de sempre. Quando a viu, levantou-se com alguma dificuldade, apoiando-se em uma bengala. "Maria", disse ele, a voz embargada, pela emoção. "Você está linda." Um silêncio carregado de história não dita pairou entre eles. Anos de separação, de dor, de escolhas difíceis e consequências permanentes, todos condensados naquele momento. "Ricardo", respondeu ela finalmente. "Fico feliz em vê-lo melhor." Daniel observava a cena com um misto de fascínio e apreensão. Havia tanto passado entre aquelas duas pessoas, tanta história, que ele jamais compreenderia completamente. "Por favor, sentem-se", disse, quebrando o momento. "O almoço está servido." A refeição transcorreu em uma atmosfera estranhamente doméstica. Conversaram sobre assuntos leves, o tempo, a recuperação de Ricardo, detalhes do projeto Alvorada. Qualquer observador externo jamais suspeitaria dos laços complexos que uniam aquelas 3 pessoas.
das décadas de segredos que apenas recentemente haviam vindo à tona. Foi apenas quando a sobremesa foi servida, uma torta de maçã que trouxe a Maria memórias de sua juventude, que Daniel finalmente abordou o verdadeiro motivo daquele encontro. Preciso contar algo importante, começou, colocando o garfo de lado. Tive um encontro com Gustavo Almeida esta manhã. Ricardo franziu o senho, instantaneamente alerta. Gustavo, o que ele queria? Daniel respirou fundo antes de responder. Ele sabe sobre nós, sobre nossa família, sobre você, mãe. Maria empalideceu. Como? Ele investigou seu passado, encontrou documentos, falou com pessoas que conheciam a situação. Sabe que você é minha mãe biológica, que trabalhou para meus avós, que foi afastada quando engravidou. Ricardo fechou os olhos brevemente, como se absorvesse um golpe físico. Maldito Gustavo, sempre metendo o nariz onde não é chamado. Ele fez uma ameaça velada, continuou Daniel. Disse que se não removermos Maria da diretoria, levará a história ao conselho, criará um escândalo. Maria colocou a mão sobre a de Daniel, surpreendendo-o com sua calma. Ele está certo, filho. O quê? Daniel a encarou, incrédulo. Gustavo está... Certo? Repetiu ela, a voz suave mas firme. Não sobre tudo, é claro, mas sobre o fato de que minha posição na empresa é complicada. Sou sua mãe. Isso cria um conflito óbvio. Isso é absurdo, protestou Daniel. Você ganhou sua posição por mérito próprio. Todos viram sua competência na apresentação. Maria sorriu, um sorriso triste e sábio. Filho, não nos enganemos. Você me deu essa oportunidade porque sou sua mãe. É um gesto lindo e sou eternamente grata, mas não posso fingir que teria chegado à diretoria por outros meios. Mas o projeto, começou Daniel. O projeto Alvorada é maravilhoso, interrompeu Maria, e acredito nele com todo o meu coração. Mas não preciso ser diretora para contribuir. Posso ser consultora, conselheira, o que for necessário. O importante é o impacto que causaremos, não meu título ou salário. Ricardo, que até então observava em silêncio, manifestou-se. Maria sempre foi assim, Daniel. Prática, realista, sem ego. O comentário carregado de admiração, genuína, fez Maria corar levemente. Não é justo, insistiu Daniel. Não vou ceder à chantagem de Gustavo. Não se trata de ceder, respondeu Maria gentilmente. Trata-se de escolher nossas batalhas, revelar agora toda a história, criar um escândalo público. Isso prejudicaria a todos nós, especialmente seu pai em sua condição atual. Ricardo inclinou-se ligeiramente para frente, os olhos fixos em Maria, sempre colocando os outros em primeiro lugar, mesmo depois de tudo que passou. Havia um misto de admiração e remorso em sua voz que não passou despercebido por nenhum dos presentes. O passado pairava sobre eles como uma névoa densa, impossível de ignorar. Tenho uma contraproposta, disse Maria finalmente. Continuarei no projeto, mas como consultora especial, não como diretora. Contribuirei com minha experiência e conhecimento, sem comprometer a estrutura corporativa. E quanto à nossa situação familiar, podemos revelar gradualmente, no momento certo, sem escândalos desnecessários. Daniel balançou a cabeça, frustrado. Isso significa que Gustavo venceu. Não, corrigiu Maria, com surpreendente firmeza. Isso significa que escolhemos não jogar o jogo dele, que colocamos o bem-estar da família e o sucesso do projeto acima de títulos e posições. Ricardo, que observava a cena com crescente admiração, manifestou-se. Maria está certa, Daniel. Gustavo espera uma reação emocional, uma batalha pública. Não lhe daremos esse prazer. Daniel olhou de um para o outro, sentindo-se subitamente como o mais jovem e inexperiente dos três, apesar de seu MBA e anos de experiência corporativa. A outra coisa, continuou Ricardo, trocando um olhar significativo com Maria. Algo que venho considerando desde que recebi alta do hospital. Uma mudança mais profunda. Maria ergueu as sobrancelhas curiosa. Daniel inclinou-se para a frente, intrigado com o tom misterioso do pai. Meu médico recomendou um período prolongado de recuperação, longe do estresse da cidade, explicou Ricardo. Estive pensando em passar alguns meses na casa de campo em Campos do Jordão e gostaria de convidar você, Maria, para me acompanhar.
A proposta pairou no ar, carregada de significado. Não era apenas um convite para cuidar de um homem convalescente, era uma chance de reconexão, de explorar o que poderia ter sido, de talvez construir algo novo sobre as ruínas do passado. Maria empalideceu ligeiramente. Ricardo, eu... Não precisa responder agora. Apressou-se ele a dizer. Apenas considere. Seria bom para minha recuperação e talvez para a sua alma também. Daniel observava o intercâmbio com crescente compreensão. Havia algo ainda vivo entre seus pais. Uma brasa que, apesar de décadas de separação, nunca se apagara completamente. Acho que é uma ideia excelente, disse ele, surpreendendo a ambos. Vocês merecem esse tempo juntos, e eu cuidarei da empresa e implementarei o projeto Alvorada conforme planejamos. Quando voltarem, talvez possamos ser uma família de verdade. A palavra família provocou lágrimas nos olhos de Maria. Rubik in this patch. What did they change with Rubik? I can look at here. Hey Alex, how are you? Stolen spells now have their cooldown decreased. One side curiosity per level, each granting him +1 base damage. So is he better mid? Are you excited it's the weekend? Am I in the middle now? I'm losing lots of Dota, but I did play 2 with a buddy today. Okay. Kinda same. But almost got my 5K back. What support are you liking this patch? At my old job, they used to call me Mac Daddy. My Dota box is broken right now. Dripping venom, I arrive. Are there any cooler Venom sets? I mean, Vim and venom. that's kind of cool. I think he's just ugly. I'd get ready if I were you. I stay with Bane or Oracle. I don't know which ones are good. They changed Oracle shit now. Summer was saying it's kind of ass. My venom flows. Do you still like it? Hi Foco. How are you? Yes. Ooh, ah. In case you're wondering, it's in the bag. Yes. First Too easy. And a point well taken. A touch of venom. battle will commence in 30 Any fun plans this weekend, Foco? I know you like to get lit. As you say. I'm not ready. Violet there. Yeah. Oh, I heard that they gave Lich his sacrifice back. Quick as I've never been much of a Lich player, but I did Battle play it a begins. little bit when that was still an ability. to the fight. Yes. Impaled. I just trying to make us suffer for a little bit. Does he still? I guess if he gets that, then he doesn't gain mana from creeps dying anymore, right? Did they give him mana regen back? Impaled. Ah,
under attack. My venom flows. Attack. As you say. Taste my venom. A touch of venom. Yes. Going. Yes. Bliss. Ooh, My enemy succumbs. Agitation. With vim and venom. Quick as venom. Yes. As you say. Your middle tower is under attack. It's time. I'm gonna try to pull it. That's fine. That's fine. Where are they? Fuck, they're so expensive. Radiant's courier has Regurgitated fallen. into the world. Vile advance. I'm under attack. Yes. A touch of venom. Was worth any morphling dying is worth. My venom flows. It's in my nature. Oh, he gains XP. Not XP, he gains health. Unless he had a stick. Drop. TP. My enemies will taste my It was a lot of venom. health. With vim and venom. But he wasted a century on this one. Loser! Your bottom How about tower this is one? being attacked. Murder spree. Going. Your bottom tower is under attack. Impaled. I think I need fucking raindrops though. Quick as venom. Your bottom tower is under siege. Agitation. Your bottom tower is under attack. It'll probably be fine. Yes. Yes. Agitation. If I can. Murder spree. Oops. Quick as venom. Ooh, A touch of venom.
as you say. Yes. With vim and venom. Impale. Holy shit. Holy, 3 bottom. Murder spree. Double kill.